no escalão da vida, o que você mais precisa é comunicação. O melhor médico que você conhece não é o que sabe mais medicina, é o que se relaciona melhor com os pacientes. O melhor advogado que você conhece não é o que sabe mais leis, é o que se relaciona melhor com os clientes, com os jurados, com os juízes. Na era da agricultura, mandava no mundo quem tinha terra, eram os coronéis e era vitalício. Na era industrial, passou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro, quem era capitalista. Hoje, meus amigos, a moeda mudou e muita gente não se deu conta disso ainda. A moeda hoje chama-se informação. A pessoa é rica ou ela é pobre em informação. Só que informação tem duas características muito interessantes. Primeiro, é um produto altamente perecível. Ninguém está interessado em ler o jornal de ontem. Não é verdade? De ontem já ficou obsoleto. Ou seja, fica obsoleto com uma velocidade muito grande. Segundo, informação só tem validade quando comunicada. Qual o valor de uma moeda de ouro no fundo do Oceano Atlântico, onde ninguém chega lá? Não vale nada. O que adianta você ter informação dentro da sua cabeça, dentro da sua gaveta ou dentro do seu computador? O que você precisa é colocar essa informação para fora de uma forma agradável. A primeira coisa que você tem que fazer é vender a sua imagem. Se o comprador não compra você, ele não compra o que você tem para oferecer. E comunicação não é uma coisa que você vai num berçário e diz assim, aquele ali vai ser um bom comunicador, aquele não vai, aquele vai. Comunicação é uma coisa que se melhora. No momento que você melhora a sua capacidade de se comunicar, você passa a valer mais no mercado. Eu queria que na sua cabeça, nesse momento, você pensasse nas 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Todos os seus filhos, filhas, genros, noras, netos, só conta uma pessoa, senão você vai pôr a família inteira aí. 6 pessoas com quem você passa a maior parte do tempo. Eu quero que você faça esse exercício na sua mente. Eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Qual é a sua posição com relação a essas 6 pessoas? Você se considera mais mestre ou mais discípulo? Você se considera mais professor ou mais aluno? Eu diria que a sua tendência é dizer, eu sou mais professor do que aluno, eu sou mais mestre do que discípulo, eu sou mais orientador do que orientado com relação a essas 6 pessoas da minha vida. Então me resta lhe fazer só mais uma pergunta. Qual é a sua fonte? De onde você bebe? Você tem um multimilionário vizinho que uma vez por semana passa 2 horas com você ensinando a ganhar dinheiro? Você é um indivíduo que é autodidata e se aprofunda no conhecimento das coisas e do dinheiro? Porque eu não sei se você já percebeu, hoje nas mesas de jantares, das casas, os pais conversam com os filhos até sobre sexo, mas só não conversam sobre dinheiro. O pai e a mãe têm a esperança que o filho vai aprender na escola, e a escola tem a esperança que isso deve ser ensinado em casa. E se você não aprende em casa e você não aprende na escola, você corre o risco de trabalhar a vida inteira, morrer na praia. Nós somos julgados na vida por 4 coisas. Primeiro, nós somos julgados pelo que nós fazemos. Você pode marcar no relógio, ser apresentado a alguém, nos primeiros 5, 10 minutos, um pergunta para o outro assim, o que você faz na vida, hein? Eu posso ter 2 pedreiros, um ao lado do outro. Eu pergunto para o primeiro pedreiro, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro. Eu coloco um tijolo em cima do outro. Eu chego para o segundo pedreiro e pergunto, o que você faz na vida? Ele responde, eu sou pedreiro, eu estou construindo o Maracanã, o maior estádio de futebol do mundo, que vai ficar aqui para a posteridade. Fisicamente, meus amigos, os 2 estão fazendo a mesma coisa, um tijolo em cima do outro.
Só que esse segundo, ele não está colocando tijolo em cima do outro. Ele está construindo Maracanã. Esse segundo não é pedreiro há muito tempo. Logo, logo ele é construtor. Então o primeiro desafio que eu tenho para você, quando alguém lhe perguntar o que você faz, você tem que ter um script pronto. Se você me perguntar o que você faz, eu transformo as pessoas de uma forma alegre e poderosa, com amor e sabedoria. É muito mais do que dar palestra. É bem diferente. Eu acabei de agregar valor ao que eu faço. Então você tem que ter essa preocupação. Como é que você agrega valor a você mesmo? Segundo, nós somos julgados pela nossa aparência. Se um sujeito tocar a campainha na sua casa, tiver de batina preta, colarinho branco e uma Bíblia debaixo do braço, você vai pensar que esse indivíduo é um padre. Se você estiver dirigindo e olhar pelo retrovisor e ver um carro da polícia com aquela luzinha piscando e pedindo para você encostar, não vai passar pela sua cabeça que é um ladrão vestido de polícia. A primeira reação que você tem é que é um policial. Pode até ser um ladrão vestido de polícia, mas a primeira impressão que você vai ter é de um policial. Então deixa eu dizer para você da aparência. Aparência boa não significa gravata, paletó, nada disso. Esse é o grande problema. As pessoas entendem errado. As pessoas falam assim, você tem que estar bem vestido. Não, você tem que estar adequadamente vestido, é outra história. Então é muito importante você entender qual a imagem que você quer passar com a sua indumentária, com a sua vestimenta, com a sua roupa. Porque muitas vezes você está muito bem vestido, mas inadequadamente vestido para a ocasião. Aí não adianta nada. Você é julgado pelo que você diz. Enquanto você não disse nada, ninguém sabe se você é inteligente ou deixa de ser. No momento que você falou, e falou besteira, não tem mais jeito. Uma flecha lançada, uma oportunidade perdida, e uma palavra falada, você não tem mais domínio nenhum. A flecha se foi, não depende mais de você. A oportunidade passou. Não adianta chorar o leite derramado. E a palavra saiu da boca. Então cuidado, porque quando você está em dúvida, morda a língua. Porque se você falar besteira, não tem jeito de recuperar. Nós nunca vamos ter uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Olha só, você leva 8 anos para construir um prédio. Você leva 8 segundos para implodir um prédio. Você pode levar uma vida inteira construindo a sua reputação. Você pode perder a sua reputação numa fração de segundo. Cuidado. Nós somos julgados não só por aquilo que falamos, mas como falamos o que falamos. Pode ter 2 pessoas aqui nesse palco, fazerem a mesma apresentação, usar o mesmo vocabulário, exatamente igual. Uma apresentação pode ser muito boa e a outra pode ser muito ruim. Porque não é só o que eu estou falando que conta, é como eu estou falando o que eu estou falando. Cemitério, meus amigos, está cheio de gente que teve boas ideias. Ter uma boa ideia pode estragar a sua vida. O que conta não é ter boa ideia. O que conta é ter um bom modelo para segurar a ideia. Porque senão fica uma coisa tão esparsa, uma coisa tão espalhada, que não serve para nada. Então eu quero lhe dar um modelo de comunicação, que você vai poder usá-lo para o resto da sua vida. Então o modelo ele tem 3 níveis. O primeiro nível eu chamo de boca-ouvido. O segundo nível eu chamo de cérebro-cérebro. E o terceiro nível eu chamo de coração-coração. Então deixa eu começar com o primeiro nível. Boca-ouvido. Para fazer isso, eu tenho que fazer uma distinção primeiro entre o verbo ouvir e o verbo escutar, que não são sinônimos. Sabia disso? Você ouve com o ouvido, você escuta com o cérebro. A pessoa pode ouvir e não escutar. Você já foi em algum restaurante e veio o garçom e você diz assim: garçom, por favor, uma água mineral com gás. E o garçom traz uma água mineral sem gás.
Já aconteceu isso com você? Você pede uma coisa e vem outra? Quando aquele cara chega na cozinha, ele já esqueceu a letra, ele só lembra da música. Entendeu? A letra já se foi, só ficou com a música. Então por isso que ele traz uma água mineral sem gás. Se eu fosse dono do restaurante, isso não ia acontecer no meu restaurante, porque eu ia ensinar para meus garçons o que eu vou mostrar agora. Eu ia chamar meus garçons e dizer assim: a partir de hoje, todas as vezes que você receber uma ordem de um cliente, antes de você se afastar da mesa e ir até a cozinha buscar água, você é obrigado a repetir em voz alta o que você vai buscar. Garçom, por favor, uma água mineral com gás. Pois não, uma água mineral com gás. Sabe o que vai trazer agora? Água mineral com gás. Porque para ele repetir o que eu falei, ele tem que aprofundar no nível de comunicação comigo. No nível 1, você não vende, você está perdendo tempo e dinheiro. No nível 1, você não conquista ninguém, você sai da festa sozinho. No nível 1, você não é promovido. No nível 1, você não ganha dinheiro. E infelizmente a maioria opera no nível 1, que é o boca ouvido. Como é que a gente se desloca do nível 1, boca ouvido, para o nível 2, cérebro. Então vamos começar com as 3 mais importantes. As pessoas que trabalham com perguntas abertas ganham mais dinheiro na vida do que as pessoas que trabalham com perguntas fechadas. O que é uma pergunta aberta? O que é uma pergunta fechada? Uma pergunta fechada, meus amigos, é aquela que pode ser respondida com sim ou não. Portanto, uma pergunta aberta é aquela que não pode ser respondida com sim ou não. Imagine a seguinte situação: eu sou dono de uma loja, eu vendo móveis, eu vendo mobília, e eu tenho um pequeno showroom. E um cliente entra na minha loja, e eu tenho uma cadeira exposta nesse showroom. E en passant, o cliente faz o seguinte comentário: oh, que cadeira bonita que você tem aqui. E eu faço para ele a seguinte pergunta: se você adquirisse essa cadeira, você ia colocar na sua sala de estar, ou na sua sala de jantar, ou na sua mesa? Olha que interessante. Primeiro eu acabei de fazer uma pergunta aberta. Você não consegue responder essa pergunta com sim ou não. E olha o que acontece. Para você me responder essa pergunta, você tem que imaginar que você adquiriu a cadeira, que ela foi entregue na sua casa, e que você agora está decidindo onde coloca. Com uma pergunta, eu tirei a cadeira daqui, você vê que ela não está aqui mais, ó, sumiu, foi para dentro da sua casa. Com uma pergunta, eu coloquei a cadeira dentro da sua casa. Eu